Olá pessoal, tudo bem? Paz a todos. A pergunta que eu faço a você nesse instante, que talvez você mesmo já tenha feito a si mesmo, é: você tem algum dom? Qual sua habilidade? Você acha que Deus te criou com alguma habilidade, com algum dom? Você acha que você nasceu sem nenhuma habilidade e não consegue desenvolver nada? Essa é uma questão que talvez você tenha perguntado a si mesmo. Porém, ao analisar as escrituras, analisar a história de homens de Deus, analisar a história dos homens ao decorrer da história, nós podemos aprender algumas características que podem identificar o dom que há em você. Quando você observar essas características, claramente você vai entender que talvez você tenha dons que passam despercebidos, porque às vezes no meio eclesiástico, dentro da igreja, quando falamos em dons, pensamos apenas nos dons espirituais, que Paulo falou em 1 Coríntios, mas na verdade, além desses dons ser dons muito especiais, e nós devemos buscá-lo, a verdade é que temos muitos outros dons que talvez esteja despercebido, e que, uma vez que são dados por Deus, é claro que tem sua importância. E se foi dado pelo Senhor, também Ele quer que nós venhamos usá-los. Então, eu quero mostrar para vocês algumas características que podem identificar o dom que há escondido, que há aí dentro de você, que talvez você ainda não tenha percebido. E se você pôr em prática essas características que aqui eu vou falar, você vai poder identificar os dons que estão dentro de você. Por que isso é importante? Porque, assim como Jesus falou da parábola, a parábola dos talentos, Ele quer que os dons que uma vez foi nos dados, os talentos que nos foi dados, Ele quer que nós venhamos usá-los, venhamos pôr em prática e adquirir algo a mais através desses talentos. Então requer que nós venhamos descobrir quais são os dons, os talentos que nós temos, para que nós venhamos pôr em prática. Então vou dar aqui pelo menos 4 características para que você possa identificar os dons que você talvez tenha e talvez esteja amortecidos, adormecidos, e você ainda não tem percebido que existe dentro de você. Uma verdade é certa, Deus não te criou em vão, você não é alguém inútil, você é alguém que tem potencial, tem inteligência, tem capacidade de ir talvez muito além daquilo que você mesmo acredita. Então vou dar a você a primeira característica para você identificar os dons, os talentos que há dentro de você. Como identificar? Primeira coisa que você tem que entender é que quando alguém tem um dom especial, ela possui uma sensibilidade especial para algo determinado. Se você tem um talento, um dom especial, a primeira coisa que você vai perceber é que você tem uma sensibilidade para algo que às vezes a maioria das pessoas não tem. Você vai ter a facilidade de aprender algo, uma sensibilidade sobre alguma coisa que às vezes muita gente não tem aquela sensibilidade que você tem. Talvez você até pergunta, mas como essa pessoa não consegue ter essa sensibilidade? Ver desta forma que eu estou vendo, aprender desta forma que estou aprendendo, manusear desta forma que estou manuseando, ter essa visão que tenho a respeito desse assunto. Talvez isso seja um primeiro sinal de um dom especial que você tem e talvez você ache até mesmo que você que é o estranho no meio dos normais. Mas talvez essa seja a primeira característica do seu dom especial, de ter uma sensibilidade a algo a mais. Por exemplo, uma sensibilidade de perceber a carência espiritual das pessoas ao seu redor. Se você tem essa sensibilidade, então você tem o dom de querer ganhar almas, o dom de querer ver vidas serem salvas. Talvez você tenha sensibilidade no mundo dos negócios, onde todos verem problemas, você tem a sensibilidade de encontrar uma solução. Uma sensibilidade, tanto no mundo financeiro, como pode ser no mundo eclesiástico, no mundo espiritual. Seja qual for a área da sua vida,
Quando você tem uma sensibilidade que a maioria não tem, é uma evidência de que você tem um dom especial. Uma segunda evidência que quero tratar com vocês é que quando alguém tem um dom especial, você é capaz de aprender com facilidade e tem condições de renová-lo, de incrementá-lo e ser você mesmo, e ser original. Quando você tem um dom especial para algo, você é capaz de aprender aquilo com muita facilidade. Talvez alguns olham para certas coisas e veem aquilo como algo surreal ao seu conhecimento, difícil de ser aprendido. Mas você, quando pega naquilo para fazer, você faz com maestria, com uma facilidade. Você consegue a não só aprender aquilo, como você também sabe incrementá-lo, fazer algo a mais. Dar um sabor diferente para aquilo que está sendo feito, para aquilo que você está fazendo. Você consegue aprender com uma facilidade e ainda consegue colocar um sabor especial da sua originalidade. Um exemplo, alguém que talvez olhe para um instrumento musical e as pessoas que estão ao seu redor olhem para aquele instrumento musical e vê como um instrumento muito difícil de ser manuseado, um instrumento onde muitos não contêm, não sabem nem sequer dedilhar, puxar uma nota, fazer uma nota, mas você de repente com muita facilidade consegue tocar aquele instrumento. Isso pode ser também em outras áreas, onde talvez alguém vê naquela situação e não consegue nem sequer achar um meio de saída, e você com muita facilidade acha um meio de saída, acha uma solução para aquele tipo de problema. Isso talvez seja um dom que esteja escondido em você. A capacidade de aprender com facilidade e também ter a condição de renová-lo, fazer daquilo algo novo, algo diferente, e ainda incrementar o teu jeito e principalmente sendo você mesmo, sem precisar imitar ninguém. Você não vai precisar imitar ninguém, com sua originalidade. Você faz acontecer, você pode aprender com alguém, você pode ouvir alguém, ver alguém fazer, mas quando você faz do teu jeito, da tua maneira, e ainda assim sai de uma forma muito boa, especial, e sai de um jeito muito original que é sua, que é seu. Então essa é uma característica de um dom. Por exemplo, alguém que prega na igreja. Quando eu ler um texto bíblico, talvez alguns vão olhar para aquele texto e ver muita dificuldade numa interpretação daquele texto. Vai ver um texto talvez mais exaustivo a sua leitura, uma história mais difícil. Mas você com muita facilidade consegue extrair coisas daquele texto que alguns que estão lendo não conseguem. Você consegue não só extrair, mas consegue, além de extrair, extrair algo novo. E ao ministrar, você não ministra imitando ninguém, você ministra com suas próprias características, com sua própria originalidade, transmitindo a mensagem e mostrando algo que tem o seu DNA. E você faz isso de uma forma que todo mundo percebe que é seu, que não é imitando alguém, é a sua originalidade. Então essa é uma outra característica de alguém que tem um dom. Ele pode até aprender com alguém, e é bom aprender com outras pessoas. Mas você vai ter a facilidade de aprender, de renovar, incrementar algo novo, sendo original. É uma outra característica clara de que é um dom que você tem. Que alguns vão olhar e vai dizer, mas eu não consigo, eu não tenho facilidade para isso. Talvez você diz, mas o que é que eu tenho que eu consigo fazer isso? Talvez ninguém vai poder dizer isso para você. Mas você tem que perceber por você mesmo. Qual é aquilo que eu consigo fazer com facilidade, que tem uma facilidade de aprender? Consigo ser eu mesmo naquilo que eu faço e faço bem, de forma fácil, quando muitos não conseguem. Talvez esse seja um grande indício
de um dom, de uma habilidade que Deus te deu e que você precisa se aprofundar nela. Porque através dessa habilidade você vai descobrir algo que talvez ainda esteja despercebido aos seus olhos. Essa é a segunda característica para você identificar o seu dom e o seu talento. Eu posso dizer uma terceira característica, que quando você está nessa ocupação, essa ocupação lhe provoca uma fluência, uma vitalidade e uma alegria. Imagine, por exemplo, que você goste de falar sobre um determinado assunto, ou fazer um determinado assunto. Vou pegar mais ou menos o mesmo exemplo da Bíblia. Você tem a habilidade de falar da palavra de Deus, sobre as Escrituras. E quando você tem uma habilidade, um dom sobre alguma coisa, tocar um instrumento musical, como falei, você não vê o tempo passar de tão fluência aquilo causa em você. Você se envolve com aquilo, você fala sobre aquilo, você está inserido naquilo. Talvez você seja até uma pessoa tímida e numa roda de amigos, você não é muito de estar falando, de puxar assunto. Mas quando no meio daquela roda de amigos, aquele assunto que você gosta é citado, você começa a falar e começa a fluir dos seus lábios, porque você se empolga com o assunto, traz vitalidade à sua vida. Você estava talvez no meio dessa turma como alguém que estava ali excluído. Mas quando tocou do assunto que você gostou, que você se identificou, isso trouxe vitalidade a você. E agora as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, ué, mas nem parece que era você mesmo. Você falou com tanta vitalidade, com tanto vigor, com tanta fluência sobre esse assunto. Porque talvez alguns assuntos, pela sua timidez, você não se empolgou em falar. Talvez você não se empolgou em fazer. Mas quando você começou a fazer esta coisa que talvez outros não tenham habilidade de fazer, você fez com tanto desejo, o tempo passou e você não viu, você falou com tanto desejo, o tempo passou e você não viu, e você talvez ainda não percebeu que é isso que dá fluência a você, que dá vitalidade, que traz uma alegria a mais. É isso que também é uma evidência do dom e do talento que você tem. Você tem que entender que aquilo que traz vitalidade para você, que traz um dom especial dado por Deus para você, isso vai te trazer alegria. Porque Deus não vai colocar algo penoso ao seu coração, à sua alma. Os dons que Deus te dá, Ele vai trazer alegria. Então, quando você estiver envolvido nesses dons, vai ser algo que vai ser prazeroso, vai trazer uma fluência, vai ser algo tão natural ao seu coração, à tua vida, que o tempo passa e você não percebe, as horas se passam e você está tão envolvido naquilo, aprendendo, ensinando, qualquer área da vida, você vai perceber, nossa, como o tempo passou rápido. Eu nem me reconheci porque eu sou tão tímido, mas quando eu estava inserido nesse assunto, inserido nessa situação, e o tempo passou e eu nem percebi. Então isso é uma evidência do dom e do talento que você tem. Talvez seja mesmo numa oração, talvez seja numa ministração, talvez seja numa ocupação, talvez seja através de um instrumento, seja qual for aquilo que você esteja inserido, que você tanto perde o tempo, aliás, entre aspas, você vê o tempo passar. Talvez aí seja uma das maiores evidências do dom e do talento que há em você. Essa é uma terceira evidência que você tem que entender e perceber que isto é algo que Deus pôs no seu coração, algo que está inserido em você. Talvez desperte em você uma curiosidade, um desejo que na maioria não vai despertar. E quando você faz aquilo, as tristezas do dia a dia, os problemas do dia a dia até vão embora quando você está envolvido naquele assunto, naquela situação, envolvido com algo que está relacionado ao seu dom. Você vê e
por mais que você esteja envolvido, você sai renovado, com as forças renovadas. Você sai mais revigorante, mais alegre, uma sensação de que tem um dever cumprido, de que você cumpriu um dever, que você cumpriu uma missão. É uma das características dos teus dons que você tem que descobrir em você mesmo. Aliás, a palavra dom está muito relacionada à palavra chamado. E a palavra chamado, ela vem da origem da palavra a voz que vem de dentro. E você, melhor do que ninguém, deve reconhecer essa voz que vem de dentro, que clama dentro de você, que te que clama querendo fazer algo, que está dentro de você essa voz, esse sentido de chamado, uma voz que chama dentro de você para fazer algo que talvez ninguém te entenda, mas está clamando ao seu coração para você se despertar para essa área e que se vem de Deus, todo chamado, todo dom que você exerce vai beneficiar não somente você, mas principalmente outras pessoas, pessoas ao seu redor, aonde o seu dom for, essas pessoas que forem alcançadas serão beneficiadas para a glória de Deus. Essa é a terceira característica do seu dom. A quarta característica é que quando o assunto toca o coração, causando-lhe uma verdadeira preocupação, é uma evidência clara também de um dom de Deus sobre a sua vida. Imagine que você tem uma preocupação especial, talvez pelos famintos na África, pelos sedentos do Evangelho ao redor do mundo. Sabe, você tem uma preocupação sobre uma área que é carente de algo que você vê que na sociedade que precisa ser consertado. Você vê uma carência no ministério, você vê uma carência na sociedade, você vê algo que toca o seu coração, que tira o teu sossego e que há uma necessidade na tua alma de ir de encontro a este problema para trazer uma solução. Homens de Deus, ao decorrer de toda a Bíblia, eles ficaram impacientes, ficaram incomodados com problemas que surgiram na sua vida. E esses problemas foram uma evidência clara aos seus olhos da sua vocação. Os profetas ficaram muito incomodados ao verem o povo se corromperem. Por exemplo, o caso de Esaú. Esaú entendeu o seu chamado, embora Saul tenha sido um rei que vinha desobedecer a Deus, o seu chamado é um ensinamento para nós. Porque quando ele percebeu que realmente ele deveria assumir o trono, foi quando os filisteus estavam perseguindo o povo de Israel, ameaçando o povo de Israel. É nesse momento que a Bíblia diz que ele vai se indignar de uma tal forma que convoca toda a nação, as tribos de Israel, para se reunir, e quem não fosse seria penalizado, porque ele jamais iria aceitar que os filisteus dominarem a nação de Israel. Foi nessa hora que ele percebeu a sua vocação. Embora nós sabemos que ele não viveu em obediência à vontade de Deus, a sua vocação foi verdadeira. Nós podemos tirar lições através da sua vocação, como aconteceu, por exemplo, com Davi, quando viu toda a nação submetida à ameaça de um único homem, do Golias. Foi nesse momento que a indignação de Davi fluiu no seu coração, lhe causou tristeza e ele disse: eu preciso ir de encontro a este Golias, mesmo sendo pequeno, mas o meu Deus é grande. É quando você sente no teu coração essa necessidade, algo tocar você de forma tão forte, causando uma verdadeira preocupação, buscando desejo de ver melhorias. Essa também é uma evidência clara do dom de Deus sobre a sua vida. Então, talvez você esteja se perguntando: qual é o meu dom? Será que você tem algum dom, algum chamado, alguma vocação? Observe essas evidências. Observe aquilo que está clamando dentro de você, essas evidências ao seu redor, na sua vida. Você terá muita facilidade de perceber aquilo que Deus pôs na sua vida, na sua alma, aonde que Ele te chamou, o dom que Ele deu para que você venha exercer ao favor das pessoas, para a glória
do nome do Senhor. Você nasceu com dom, você nasceu com potencial, você nasceu com capacidades que foram dadas por Deus para serem usadas para a glória de Deus. Busque conhecer o dom que Deus pôs no seu coração, as capacidades e habilidades que Deus te deu, que talvez elas sejam únicas, talvez elas sejam incompreendidas pela maioria. Mas uma vez que você for usados e você se deixar ser usado pelas mãos do Senhor, essas pessoas que talvez hoje não lhe compreendam serão as primeiras a serem beneficiadas e verão que você é alguém escolhido pelo Senhor para cumprir a missão e cumprir um propósito. A verdade é que você não é obra do acaso. Deus lhe chamou para ser útil. Deus te deu habilidades para serem usadas. Deus quer que você seja uma flecha, uma ferramenta nas mãos dele. Deixe-se ser usado pelo Senhor, para que ele possa cumprir o seu chamado, o seu propósito em sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que alguém precisa ouvir esta mensagem? Te convido a compartilhar esta mensagem para aqueles que precisam ouvir. E através dessas vidas, outras vidas poderão ser abençoadas. Creia nisso, acredite nisso, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.